Bíblias em Romanos capítulo 12. Vamos ler um dos meus versículos prediletos. Romanos capítulo 12, versículo 2. E enquanto vocês estão procurando aí, o pessoal puder colocar, eu queria fazer um pedido para a geração Metanoia e para o Gemeta. Estão me ouvindo aí atrás? Galera, quando eu falar 3, vamos fazer um RU, beleza? Vocês vão entender o porquê. Quem é a geração Metanoia? Os jovens. Quem é a Gemeta? Os adolescentes. Que na verdade a geração Metanoia é só que abreviado. Pode ser? 1, 2, 3. Uhul! Aí ficou meio fraco, mas eu vou deixar passar dessa vez. Vou deixar passar. Vou dar essa moral para vocês. Conseguiram achar aí Romanos capítulo 12, versículo 2? Diz assim o texto: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, volta lá, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus e meu Pai, quero te pedir, Paizinho, que a Tua palavra fale aos corações dos meus irmãos, que ela seja um fogo que arde no peito deles, que não dê descanso em momento algum, Pai, que eles possam sair daqui estimulados a propagar o Teu Evangelho a todos os lugares que eles puderem ir, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, domingo de manhã nós falamos sobre o endemoniado da cidade de Gadara, o gadareno, e conseguimos ver como Jesus foi incrível no seu projeto missionário. Primeiro, saindo de onde ele estava, indo para uma região mais distante, dificultosa, de difícil acesso, tinha que pegar um barquinho e ir até lá. Chegando lá, expulsou o demônio daquele rapaz, os demônios, eram diversos demônios, foi escorraçado, expulso da cidade, e deixou aquele antes endemoniado lá, para alcançar não só Gadareno, mas toda Decápolis, que era no caso 10 cidades daquela região. Jesus alcançou um homem, e esse homem propagou o evangelho a 10 cidades. Hoje nós comemoramos o Dia de Missões Mundiais, então, seguindo essa pauta, a gente quer continuar falando de evangelismo, continuar falando de ir à frente, continuar falando de seguir cada vez mais fundo. E o título da nossa mensagem de hoje é a melhor geração de todas. Você sabe qual é a melhor geração de todas? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, qual foi a melhor geração que você já viu? Qual foi? Anos 60, anos 50, anos 70, 80, 90, 2000, qual foi a melhor geração? Vocês devem estar pensando, definitivamente não é essa, né? Éder, será que é essa a melhor geração de todas? A geração do mimimi, a geração do isso, a geração do aquilo. E olha, que coisa interessante que a gente pode compreender da nossa geração. O texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, é o texto base do trabalho de jovens e adolescentes da nossa igreja. Nós compreendemos que esses jovens e adolescentes, eles precisam, primeiro, não se conformar com este mundo, mas serem transformados pela renovação da vossa mente, ou seja, metanoia, mudança de mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a missão que o Pai Celestial tem para nós. Ele compreende que nós precisamos ter uma metanoia, que a nossa mente possa mudar. Aquilo que pensávamos antes, precisamos agora pensar diferente. As nossas convicções mudam. Se antes você acreditava que esse era o caminho, e que aquele caminho era o caminho correto, e você seguiu aquele caminho a sua vida toda, só que em determinado momento, você olhou para a sua vida e pensou, ei,
peraí, eu segui esse caminho a minha vida toda, e olha como está a minha vida, perdida, sem sentido, sem propósito, e aí a graça vai e te alcança. O nosso Senhor Jesus entra com a palavra dele, e ele faz você perceber que na verdade, o caminho que você trilhou, o caminho que você planejou, não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu aprendi uma coisa ontem, Jonathan, um missionário falando, ele disse, que se você estiver fora do seu propósito, se você estiver fora do seu chamado, cara, você pode ter carro, casa, família, filhos lindos, mas ainda assim você será frustrado. E em determinado momento da vida dele, ele falou isso numa igreja, e após o culto, uma pessoa, uma senhora de idade, procurou ele chorando muito, 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 falando para ele, eu tenho casa, eu tenho uma família, tenho meus filhos, tenho meus netos, mas eu sou muito frustrada, porque hoje eu entendo que Deus me chamou para o campo missionário, mas eu não fui. Eu busquei resistir o chamado de Deus para a minha vida. E fato é que Deus, ele tem um propósito para todos nós. O ser humano, ele foi criado originalmente para adorar a Deus. Vocês já repararam que todo mundo adora alguma coisa? Até o ateu adora alguma coisa. Até o ateu. O ateu pode adorar a ciência. Um cientista fala qualquer asneira no ouvido dele, ele ouve e acredita naquilo ali. Ele adora alguma coisa. Parece que todo ser humano, Alex, tem um buraco dentro de si. E o incrível é que cada um tem um buraco diferente. O buraco dentro de mim é diferente do seu. O espaço vazio no meu coração é de um formato, e você é outro. Incrível é que o nosso Deus, ele se encaixa perfeitamente nesse espaço vazio. Ele é do tamanho do vazio do seu coração. Ele é do formato do vazio do seu coração. Ele se encaixa perfeitamente na sua dor, na sua necessidade. A graça do nosso Senhor, ela nos basta em absolutamente tudo. E aí, nós somos convidados, somos chamados, somos convocados para uma grande missão, que é não se conformar com este mundo, mas transformá-los, sermos transformados, transformar esse mundo pela renovação da nossa mente, pela mudança do nosso pensamento. O chamado vem para mim e o chamado vem para você. O chamado não é para quem está em casa ou para quem está do seu lado, ele é para você. E você faz parte da melhor geração de todas. E nós vamos começar a compreender isso nessa noite, em nome de Jesus. A primeira característica da melhor geração de todas é o fato dela ser mimimi. A melhor geração de todas é a melhor geração justamente por ser mimimi. Quer saber por quê? Porque os mimimi não aceitam as coisas como eles são. Eles não se conformam com este mundo. É claro, exceto alguns exageros de uns e outros, fato é que a nossa geração, eu e você, independentemente da sua idade, nós olhamos para as coisas do jeito que elas são, e nós temos uma característica natural de não se conformar com elas do jeito que são. Se o mundo age de um jeito, automaticamente essa geração que se levanta, a geração de Samuel, que está se levantando em todos os lugares, é uma geração que olha para o problema e não consegue tampar os olhos. Uns chamam de mimimi, eu chamo de melhor geração de todas. Essa é a geração. Nós somos a geração que transformará Jardim Meriti. Nós somos a igreja que fará a diferença de um jeito que nunca foi feito.
Nós somos as crianças, os adolescentes, os jovens e os mais maduros na fé. Somos nós, porque nós olhamos para essa comunidade, olhamos para essa rua, vemos meninos e meninas se entregando aos vícios diversos, à prostituição. Gente, tem menina na Cracolândia vendendo seu corpo por R$2. R$2 só para usar crack. Só por isso. Só para usar crack. Nós não podemos nos conformar com isso. Não podemos. Se você faz parte dessa geração e você ainda aceita as coisas como elas são, sem ao menos olhar, pensar e sentir um pouco no seu coração, olhe para o que diz a palavra de Deus, veja o chamado do nosso Deus para a sua vida e saia daqui radical, reclamão, rabugento. Se é para reclamar de alguma coisa, não reclama dos seus filhos, não. Não reclama da sua casa, não. Reclama do mundo estar perdido. Reclama do fato de ainda nós estarmos fazendo pouco. Como eu disse pela manhã, meus irmãos, existem cerca de 2 milhões de batistas no Brasil. E existem cerca de 2 milhões de moradores de rua. Se cada um de nós cuidarmos de um, o problema provavelmente estaria resolvido. A geração que se levanta é a geração do mimimi, porque é a geração que não se conforma, é a geração que entende que o nosso Senhor tem um chamado para ela, é a geração que compreende que nós temos um grande trabalho a fazer, e é uma geração que se levanta e que vá à frente. Uma outra característica dessa geração é que não é apenas uma geração que se revolta. Não somos daqueles, e quando eu digo não somos, acredite, eu estou falando de você, mesmo que você seja mais velho ou mais novo do que eu, a geração que eu me refiro é a geração presente nesta casa de oração. Não são apenas os adolescentes, é você também. Você faz parte disso, até porque é como se fôssemos um time de futebol. Existem alguns, meu irmão Claudeci, que são mais novos, que tem pique, que corre o campo inteiro. E existem outros, igual o Danilo assim, que é um cara que tá na forma ainda, né, Danilo? Tá na forma, né? Tá correndo ainda. Mas é um cara que a experiência faz toda a diferença. Pergunta, Alex, lateral mochila, Alex? Só toma nas costas. Interessante que nós temos meninos e meninas que correm muito. Vou te falar, meus irmãos, eu não tenho mais pique não, sendo muito sincero. Eu já estou ficando velho. Perto desses meninos eu não aguento não. Esses meninos, eles são capazes de ir para uma atividade de manhã, chegar depois do almoço e perguntar o que tem de noite. A Caliandra está confirmando. É um pique fora do normal. Eles vêm para a mini vigília. Teve um caso interessante. A gente tinha uma programação no sábado bem cedo. E aí foi marcada uma mini vigília, um pouco em cima da hora, para sexta-feira. E o pastor virou e falou assim: tem como fazer? Falei, mestre, paizão, não sei não. Vamos tentar. Aí o paizão pegou, Alex, e falou assim: não, faz o seguinte então. Vai lá, participa. Se vocês quiserem ir embora mais cedo com os adolescentes, podem ir. 9, 10 horas da noite, até porque no sábado, 7 horas da manhã era para estar aqui. E essa era a ideia. Vou para a mini vigília, né, Mona Lisa? 9, 10 horas, estou indo embora. Deu 9. E aí, galera, vamos embora? Não, vamos não, tá bom aqui. Deu 10. Vamos embora? Tá bom aqui. Deu 11. Meus irmãos, esses meninos saíram daqui 1h pouca da manhã. Eu pensei, a Ana está confirmando, eu pensei, amanhã de manhã não vai estar ninguém aqui não, cara. Vão me abandonar. 7 horas da manhã, estava todo mundo aqui. Sabe por quê? Porque existe um fogo que queima no peito deles, e queima tanto,
mas queima tanto. É o primeiro amor que faz com que esses meninos e meninas façam coisas extraordinárias. E como nós somos felizes de contemplar essa geração que está se levantando. Uma geração que não apenas não se conforma, mas a segunda característica, uma geração que se transforma. Amém? Somos daqueles que se transformam? Então fala comigo, eu sou dos que se transformam. Nós somos aqueles que não aceitamos como nós mesmos somos inconformados com o mundo. Nós olhamos para aqueles que estão lá fora, perdidos, nos enchemos de compaixão, mas também nós olhamos para dentro da gente. Olhamos para dentro da gente e vemos que nós precisamos mudar todos os dias. Na classe de batismo a gente aprende que a conversão é um ato. A graça nos alcança. Geralmente vem um apelo de alguém e eu levanto a mão. A partir daquele momento, eu entrego a minha vida para Jesus. O meu nome é escrito no livro da vida, irmã Isabel. E eu tenho um propósito. Jesus, ele me chamou naquele momento. E ele chamou você também. E você entregou a sua vida para Jesus. Mas aí no dia seguinte, você lembra dos seus vícios. Você lembra do seu pecado. Você lembra daquilo que o diabo tenta te acusar. E sabe o que é interessante? Se a conversão é um ato, a transformação é um processo. Ninguém para com tudo, se torna perfeito da noite para o dia. Ninguém consegue abandonar a sua vida errada, pecaminosa, sozinho. Algumas pessoas acreditam firmemente que o fato de estarem erradas, de estarem cometendo algum erro, faz com que elas devam se afastar da presença de Deus, que elas devam se afastar da comunhão. A reação imediata, gente, o inimigo, ele é muito inteligente. Primeiro ele monta uma armadilha para mim e para você, a gente cai naquela armadilha, a gente entra no pecado, e a primeira coisa que ele faz, é virar para a gente e falar, ei, você vai para a igreja? Fazendo isso? Ali não é teu lugar, ali é o lugar do fulano que não erra, do ciclano que não peca, você não. Você faz isso, você faz aquilo outro, e aquilo vai te colocando para baixo, vai te desanimando, e a sua reação imediata é de se afastar do corpo. Não, quando eu melhorar eu volto, quando eu conseguir deixar essa vida eu volto para Jesus. Meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, pensa como você seria hoje. Porque quando eu olho para a minha vida e vejo quem eu era e quem eu ainda sou em alguns momentos, eu penso que só Jesus na minha vida, só pela graça de Deus, porque no nosso país, filho sem pai vira bandido. No nosso país, filho sem família vira alcoólatra, viciado, drogado, jogado nas ruas. E sem o nosso Senhor, o que você seria? Sem Deus em nossas vidas, seríamos incapazes de nos transformar. Mas nós somos a melhor geração de todas. Somos porque não nos conformamos com o mundo, mas também não nos conformamos com o nosso próprio eu. Matamos a nossa carne todos os dias, entregamos a nossa vida a Jesus, e quando o pecado vem bater a nossa porta, em alguns momentos a gente encontra dificuldade, conseguimos olhar para o céu e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida e me ajude a não errar mais. Somos a geração que se transforma. Você é da geração que se transforma? Fala comigo, meu irmão. Eu sou dos que se transformam.
nós nos transformamos todos os dias. A conversão é um ato, a santificação é um processo. Abrir mão da sua vida antiga é algo que você vai fazer todos os dias da sua vida. Não vai acabar hoje, são todos os dias da sua vida. E a melhor geração de todas, definitivamente é essa. Mimimi à beça, reclamam de tudo, veem problema em absolutamente tudo. Às vezes passam um pouco do limite, mas definitivamente não se conformam com o mundo do jeito que ele está, não se conformam com o jeito que eles estão, e principalmente, se eu não me conformo com o mundo, se eu não me conformo comigo, automaticamente eu causo transformação, e essa é a terceira característica sua característica da melhor geração de todas. Aqueles que compreendem que sem Cristo nada seriam, que só conseguem entender que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, alcançou as suas vidas. É um efeito natural, ele querer que a cura seja levada a outros. Porque na verdade, meu irmão, se você está aqui hoje, não importa como você está, não importa como está a sua vida, só você sabe que está. Mas se você ainda tem forças de estar aqui, é porque Jesus teve compaixão da nossa vida e fez com que estivéssemos aqui. A cura ainda bate a sua porta, por mais desanimado que você esteja, por mais frio que você possa estar, o nosso Senhor ainda fala ao seu coração. Talvez você não consiga ouvir, mas compreenda, as suas pernas só andaram até aqui, porque Jesus te trouxe. E a primeira reação daqueles que experimentam a cura é de levar a cura a outros. Se um dia, Ferraz, eu sou doente e eu me curo, e eu conheço alguém que tem uma doença parecida, e cara, essa cura é de graça, o remédio é gratuito, meu irmão, eu vou contar para o mundo todo como faz. Imagina se nós descobríssemos uma cura definitiva para o coronavírus, que fosse de graça, que fosse compartilhável a milhares de pessoas ao mesmo tempo, que pudesse curar aqueles que estão nos hospitais, à beira da morte, que pudesse realmente sarar os pulmões daqueles que estão com sérios problemas, que pudesse fazer com que famílias deixassem de chorar. O que nós faríamos? Nós com certeza iríamos falar com o mundo inteiro que há uma cura definitiva para o coronavírus, que essa cura é de graça, essa cura é gratuita, e que é só eles dizerem sim, que a cura entrará na vida deles. O que você faria? Contaria para o mundo todo, não contaria? Joga no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, marca atividade online para milhões de pessoas acessarem, passa para eles a receita da cura, e eles automaticamente, vambora, é cura para o coronavírus, resolveu o problema. Quem estava aqui de manhã consegue se lembrar que existem alguns problemas que o Estado não consegue resolver. Concorda, Jonathan? Não consegue. Tem coisa que o Estado não resolve. Tem coisa que o ser humano, humanamente falando, não consegue resolver. Uma das coisas que o ser humano, humanamente não consegue resolver, é a transformação. E meu irmão, existe uma cura para o coronavírus. Existe uma cura para a depressão, existe uma cura para o câncer, existe uma cura para o uso de drogas, existe uma cura para a prostituição, existe uma cura para o vício em pornografia, existe uma cura. Essa cura se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cura
para os problemas da nossa nação. Pois a nação que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar a mim, eu os ouvirei e sararei a sua terra. O que está faltando para você contar para o mundo todo que existe uma cura? A cura que transforma, que liberta, assim como o endemoniado de Gadareno, assim como aquele endemoniado que foi liberto, assim como a mulher do fluxo de sangue que foi curada, assim como o apóstolo Pedro, que antes era um cara que andava com a espada do lado de Jesus. Gente, o cara era muito louco. Se Jesus, Mona Lisa, quando foi preso pelo exército romano, Pedro tirou a espada e cortou a orelha daquelas pessoas, eu logo consigo entender que muito provavelmente Pedro andou com aquela espada os 3 anos que Jesus estava com ele. Provavelmente ele fez isso. A Bíblia não diz que ele pegou a espada em algum lugar, não tem nenhum momento que diz isso, só diz que quando eles vieram, ele sacou a espada. Será que ele não andava com aquela espada do lado dele? Do lado de Jesus. Será que nós não estamos ainda andando com espadas que infelizmente matam nossos irmãos? E estamos andando com Jesus, mas ainda não compreendemos o amor que transforma. Meu irmão, o que está faltando para você contar para o mundo todo que há transformação no nome de Jesus? Não há outro nome, não há outra forma, não há outro caminho. A melhor geração de todas é a geração metanoia, uma geração que não se conforma com o mundo do jeito que ele é, uma geração que não se conforma com a vida que leva, e é uma geração que é transformada todos os dias e que causa transformação todos os dias. Você faz parte dessa geração? Seus filhos fazem parte desta geração? Meu irmão, se seus filhos fazem parte disso, olhe para eles de uma forma diferente. Quando eles vierem com aquele papo meio estranho temos que mudar o mundo todo porque tudo está errado, tente compreender que a geração atual de fato é assim. É uma geração que não aceita as coisas como elas são. O interessante é que eu acredito que isso é uma característica da idade. Quando eu converso com alguns professores, eles me contam sobre a época dos caras pintadas. Os mais antigos aqui devem lembrar, eu não era nascido, só ouço falar. E eles contam que eles iam para as ruas lutar contra o governo. E alguns contam também, alguns pastores mais antigos falam da época que a Jubame se reunia com milhares de pessoas, uma época muito boa, uma época que Deus fez coisas maravilhosas. Mas eu também acredito que a geração que está se levantando é uma geração que não deixará, que não será preciso que se levante outra geração que vá avante. Eu queria te convidar essa noite para algumas coisas. O primeiro convite que eu gostaria de te fazer é que talvez você ainda não faça parte dessa geração. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e chegar à seguinte conclusão: de que você se conforma com o mundo do jeito que ele é, que você não se transforma e não causa transformação. Se você se conforma com o mundo do jeito que ele é, não se transforma e não causa transformação, muito provavelmente está faltando Jesus Cristo na sua vida. E se você nunca entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente, agora é o momento. É o momento de você virar para o nosso Deus e dizer que quer ser, quer fazer parte
de uma geração metanoia, de uma geração que muda a mente das pessoas, uma geração que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você nunca disse para Jesus que Ele é o Senhor da sua vida, faça isso nessa noite. O segundo convite que eu quero te fazer é que talvez você nunca tenha experimentado essa transformação de fato, e aí o pecado veio, as coisas vieram, as dificuldades apareceram, e você foi desanimando. É como se passassem nuvens tão escuras na sua vida, que você não conseguisse mais olhar e enxergar Cristo. Parece que os dias ficaram tão nublados, mas tão nublados, que a presença do nosso Senhor foi se esvaindo, foi indo embora, foi diminuindo, e hoje você não consegue mais ver Jesus na sua vida. Se você é desses, diga sim para Jesus nessa noite também. Talvez você já tenha se tornado uma geração metanoia, uma geração que não se conforma, se transforma e causa transformação, uma geração que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas por algum motivo você ainda não disse sim para o batismo, por algum motivo você ainda não teve coragem ou achou que havia um impedimento para testemunhar a sua fé em público e contar para o mundo todo que você é transformado pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Faça isso hoje também. E eu queria te fazer um quarto convite muito especial nessa noite. Meu irmão, talvez você esteja passando por uma guerra dentro da sua casa, com o seu filho ou com a sua filha. Você não consegue compreendê-los e eles também não entendem você. Parece que você fala A, ele entende B, ele fala A e você entende B. Parece que as coisas não se encaixam, e parece também que palavras que não deveriam ser ditas começaram a ser ditas, que você é isso, é aquilo, e o desânimo bateu a sua porta, você não sabe mais o que fazer, o seu filho parece totalmente perdido, não há nada que possa ser feito, tudo você já tentou, já conversou, já orou, já dobrou seus joelhos, mas parece que ele não compreende, não entende, você fala, entra no ouvido e sai no outro. Meu irmão, eu queria orar junto com você nessa noite. Enquanto eles tocam essa música, independentemente dos 4 convites, vem aqui na frente e vamos orar juntos. Vamos interceder pelos seus filhos, vamos interceder pela sua vida, pela transformação, pois eu creio que há um Deus nos céus que pode todas as coisas, não importa a situação que o seu menino ou a sua menina está vivendo. O Espírito Santo pode visitá-lo nesse momento, pode entrar no coração dele, pode mudar a vida dele completamente. E eu creio que em poucos dias ele pode estar aqui, cantando, tocando, orando, ministrando, pregando, cumprindo a vontade de Deus para a vida dele. E você irá olhar para o seu filho e para a sua filha e dizer: Senhor, muito obrigado, pois foi a tua graça que o alcançou. Vamos com esse desafio junto comigo, enquanto eles cantam. Eu espero vocês aqui.